Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Galera, o Botafogo perdeu para o Flamengo a primeira partida da Copa do Brasil, a terceira fase, jogo de ida 1-0 para o Flamengo lá em São Luís, no Maranhão. E tem muita gente aí passando pano para a atuação do Botafogo, né? Falando que o Botafogo fez o certo de se defender, porque o Flamengo é muito superior. A questão não é essa, a questão não é que o Botafogo jogou para se defender, né? Porque tá certo, o Botafogo tinha que jogar mesmo para se defender, porque é o melhor time que estava jogando contra o melhor time do Brasil, né? Mas a questão não é essa, a questão é que o time não teve a mínima capacidade de conseguir, de se organizar para contra-atacar, né? O primeiro tempo foi uma vergonha, o Botafogo não passou do meio de campo, porque os seus jogadores, na hora de dominar a bola, perdia, dominava errado, dominava no pé do jogador do Flamengo, né? Dominava e tocava praticamente pro jogador do Flamengo. Na hora de dar um passe, é a mesma coisa. Dava um passe errado, um passe de 2 metros. Quando era para dar uma carreira, uma corrida com a bola no pé, se atrapalhava todo e entregava a bola pro Flamengo, né? Então essa é a questão, a falta de capacidade técnica de se progredir com a bola. Essa que foi a grande questão do Botafogo, e não é só desse jogo do Flamengo, já vinha contra o próprio Confiança, a gente foi bem, mas contra o Náutico e contra o ABC tinha piorado muito, e aí contra esse Flamengo foi o ápice, né? O ápice, porque nem domínio de bola os jogadores do Botafogo no primeiro tempo conseguiram, nem domínio de bola, e assim não chutou a gol no primeiro tempo, praticamente nem um chute. Deu um chute, foi muito no primeiro tempo. Não conseguiu passar do meio de campo, foi 80% de posse de bola do Flamengo. Então não é porque o time é de Série C que a gente tem que aceitar essa merda, né? Mesmo se fosse o time sem série, que eu já vi o Botafogo com um time sem série, na Copa do Brasil, jogar de igual para igual com o Vasco. No segundo jogo foi goleado, mas no primeiro, aqui em João Pessoa, jogou de igual para igual com o Vasco, jogou de igual para igual com o Botafogo do Rio de Janeiro. Então não é porque é time de Série C e o outro é de Série A que a gente tem que aceitar essa merda. E também o exemplo da Aparecidense contra o Fluminense no Maracanã conseguiu atacar, porque a gente não poderia conseguir atacar aqui. O Fluminense com o time titular, a Aparecidense de 4ª divisão, quase ganhava do Fluminense. Então, porque o Botafogo não pode atacar o time reserva do Flamengo. Então não tem como passar pano, defender essa merda que tá num Botafogo, com jogadores errando fundamentos básicos. A gente não pode passar pano para isso, porque se a gente passa pano para isso, a gente vai dar tá dando autorização para mediocridade, né? E a gente não pode tornar o futebol brasileiro, que já tá uma merda, mais medíocre ainda, né? Com um jogador que não consegue dominar uma bola. Tem um jogador do Botafogo na pequena área, eu não sei o que aquele pensou na cabeça dele, a bola sobrou para ele deu um passe para Luiz Araújo fazer o gol. Ele, na entrada da área, ele tocou para trás um passe para Luiz Araújo fazer o gol. Não sei como o Luiz Araújo perdeu aquele gol. Isso é o nível de patetice que tá no Botafogo. E tem gente aplaudindo aí. Então a questão não foi jogar na retranca contra o Flamengo. A questão é não ter a mínima capacidade de contra-atacar um adversário. Não importa se era o Flamengo reserva ou o Flamengo titular. Pelo menos qualidade para dominar uma bola, para dar um passe certo e para correr com a bola na direção do gol adversário, o Botafogo tem que ter. Senão não entrava nem em campo. Para que entrar em campo? Para passar esses vexames todos? Perde por WO, que se não vai conseguir jogar minimamente, então não entra em campo. Não vai ser um time profissional. Porque o time profissional tem que, né, amador tem que ter um mínimo de qualidade para se atacar o adversário, né? Senão vai ser um massacre, vai ser 50 mil chutes a 0. A diferença do Botafogo, que perdeu de 10-0 pro São Paulo, o Botafogo de ontem é que contra os 10-0 não tinha goleiro. E ontem tinha goleiro que fez 9 defesas. 9 defesas ele fez. Contra o São Paulo, chutou, era gol. Em 2001. Mas ontem não, tinha goleiro defendendo. Senão, se fosse o mesmo goleiro de 10-0, a gente ia levar de 9 ontem do Flamengo. Então não tem como passar pano pra essa merda. Tem que ter um mínimo de qualidade aí pra sair jogando, né, galera? Então vamos ver a análise aqui no GE. Análise: Botafogo executa só plano defensivo, mas limitações de ataque pesam contra o Flamengo. Time paraibano executa plano defensivo com consistência, mas falha nas poucas chances criadas e vê promessas do rubro-negro garantir a vantagem na ida
da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo foi derrotado por 1-0 pelo Flamengo na noite da quarta-feira no Castelão São Luís, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Belo montou uma estrutura defensiva sólida, dificultou as ações ofensivas do adversário durante boa parte do jogo e executou o plano sem a bola com disciplina. Porém, o desempenho ofensivo, limitado em alternativas e finalizações com capricho, impediu que o time paraibano arrancasse o empate. O gol de Joshua, já nos minutos finais, selou o placar a favor dos cariocas. O cenário da partida foi estabelecido desde o apito inicial. O Flamengo teve ampla posse de bola, superioridade técnica e territorial, enquanto o Botafogo botou duas linhas compactas para reduzir impacto, espaços e explorar contra-ataques. A alternância entre o sistema 4-4-2 e 4-5-1 com Henrique Dourado isolado, à frente e recuado para ajudar na reposição, permitiu o time comandado por Antônio Carlos Zago dificultar as infiltrações carioca. Nas pontas, Guilherme Santos e Rodrigo Alves compunham o meio sem bola e buscavam o desafio quando tinha espaço para avançar. Mas isso aqui também, essa análise aqui, hein, galera? Que o Flamengo só não marcou muitos gols porque o goleiro defendeu. O goleiro do Botafogo fez várias defesas difíceis. Foram 9 ao total, mas muitos desses essas 9 intervenções, ou melhor, foi 8 intervenções, porque o nono foi gol, né? 8 intervenções foi defesas dificílimas, que poderia aí o Flamengo ter um placar mais elástico, né? Então não teve essa consistência toda defensiva, não. O Botafogo teve dificuldades naturais diante da imposição do Flamengo, que mesmo o time alternativo contou com os atletas de alto nível, como Bruno Henrique, Luiz Araújo, Michael e Plata, para construir jogada. A proposta de resistência foi bem executada na maior parte do tempo. Michel Fracaro teve atuação segura, fez defesas importantes e foi um dos pilares da estratégia botafoguense. Entretanto, o volume ofensivo, o volume prevaleceu. Aos 39 do segundo tempo, o Josson aproveitou rebote de finalização e definiu o placar. Apesar de todo o foco defensivo, o Botafogo conseguiu ameaçar com os lances pontuais. Eric, muito bom, Eric. Gostei de Eric também, em comparação a Lopes, né? Em comparação a Lopes está muito mal. Eric jogou muito bem. Gama, o chute. Ele tentou umas 2 finalizações de fora da área. Que, meu Deus do céu, trabalha essa bola, Gama. Tá muito longe do gol. Só trabalha, filho. Chega mais próximo do gol. Chutou pra cima, né? E Denilson teve a melhor chance em jogada dentro da área. Boa jogada de Denilson. Pecou na finalização, né? Mas foi uma boa jogada. Ele conseguiu ali driblar o jogador na lateral, levou pra dentro da área. E achou um espaço bom, mas infelizmente a finalização pecou, né? Faltou eficiência e tomada de decisão nas poucas oportunidades. Ele mostrou capacidade de competir e organização, mas pecou no momento de definir a jogada. Aspecto que Zago deve considerar como ponto de atenção para o próximo compromisso, principalmente na Série C. Com a derrota por 1-0, o Botafogo precisa vencer no Maracanã no próximo dia 1 para avançar às oitavas de finais da Copa do Brasil. Qualquer empate classifica o Flamengo. O desempenho no Castelão deixou lições. A estrutura defensiva mostrou solidez, mas para competir de alto nível será necessário aliar essa postura e mais precisão ofensiva. O desafio agora é equilibrar o sistema sem bola com maior capacidade de construção no terço final. Então é isso, galera. Tá aí a análise do GE. E eles foram aí até generosos, né, com o Botafogo, né, que o Botafogo não tocou na bola, não fez nenhuma jogada ofensiva e não levou uma goleada porque o goleiro jogou muito bem. A zaga teve ali uns momentos também que conseguiu bloquear muitos chutes do Flamengo, né, a zaga do Botafogo, pelo menos nesse combate na frente da área, eles estão conseguindo ir bem, também tem ido bem contra o Náutico e o ABC, mas o Flamengo perdeu um caminhão de gol, né, galera? São 24 finalizações, 9 na direção do gol, 1 entrou, 8 foram intervenções do goleiro, né? Então, foi amplamente dominado e não foi goleado porque nós temos um goleiro aí, graças a Deus, que pode nos dar a esperança de subir, né? Agora tem que consertar esse time, né? Tem que consertar esse time que já vai entrar aí na terceira semana de treinamento e piora a cada jogo. Mas vamos ver como é que vai se comportar contra o Guarani agora. Contra o Guarani, lanterna da Série C, né? Meu Deus do céu. Então é isso, galera. A partir de agora, foco total no Guarani, beleza? Fiquem com Deus. Fui. Botafogo.